Olá, meus alunos e alunas do sexto ano. Aqui é o professor Fernando Maciel. Em nossa aula de hoje, vamos aprender a observar e a ler uma obra de arte e entender a linguagem do rapping e da performance e o que leva o artista a criar imagens. Esse assunto está nas páginas 16 e 17 do primeiro capítulo do livro Por Toda Parte, do sexto ano, dos autores Solange Utuari, Pascoal Ferrari, Carlos Cater e Bruno Fischer. Então vamos lá, porque aqui é arte em foco e foco na arte. Você está convidado. A partir da obra Mapa, Imagine a Paz, de Yoko Ono, vamos conhecer a linguagem do rapping e da performance. Rapping. Essa forma que a artista usou para se expressar é uma linguagem artística contemporânea, que, entre muitas possibilidades, mistura ação cênica com visualidade. A palavra rapping aparece em meados de 1950 e se refere a propostas artísticas que têm por objetivo aproximar o espectador da proposta criada pelo artista. Agora observe a obra do artista brasileiro Paulo Bruschi. A linguagem que o artista usou para chamar a atenção da sociedade é a performance. O artista criou a obra O que é arte? Para que serve? Para provocar uma reflexão sobre o tema. Escreveu essas duas perguntas em um cartaz de papelão e vestiu, como se fosse um homem sanduíche. A palavra homem sanduíche é usada para identificar pessoas que trabalham nas ruas das cidades carregando cartazes pendurados no corpo. O artista ficou exposto em uma vitrine de livraria e andou pela rua entre as pessoas, fazendo o que chamamos de performance. Observe aí. Diferente da linguagem da performance, que é uma linguagem em que o artista apresenta uma cena em que normalmente utiliza seu corpo como suporte, enquanto os espectadores observam, no rapping o público costuma participar também da ação. É uma linguagem artística que precisa da participação do público para acontecer. Enfim, o rapping e a performance são linguagens chamadas de arte participativa. Na arte participativa, o artista convida o público a desempenhar um papel ativo na interação com a obra de arte. Sendo que, na performance do artista Paulo Bruschi, ele convida o público para uma reflexão sobre os critérios escolhidos por galerias e museus ao determinar o que era arte e o que não era. Mais ou menos assim. Será arte somente essas obras? E essas obras não? Agora vamos analisar a obra Mapa, Imagine a Paz. A obra Mapa, Imagine a Paz é um rapping. Nessa obra da artista japonesa Yoko Ono, o público recebe instruções para retirar um carimbo e pensar em que locais do mundo gostaria de espalhar a paz. No cartaz em frente à obra da artista, você pode ler: peça o carimbo e cubra o mundo de paz. Dessa forma, a artista propõe um momento de reflexão aos espectadores. Que lugares do mundo necessita de paz?
O mundo precisa de pessoas que ajudem a construir cultura de paz? Yoko Ono cria propostas com a intenção de incluir o público em seu processo criativo, expressando o desejo de uma arte participativa, com a intenção de fazer com que o público reflita sobre questões relacionadas à arte e à política, história e à vida cotidiana, provocando diferentes emoções. Entenderam a diferença de happening e performance? Esse assunto está na página 16 do capítulo 1, ok? Agora vamos para o segundo assunto da nossa aula de hoje. Quem cria as imagens? O que leva o artista a criar essas imagens? Quem cria as imagens? Observe a imagem a seguir. A pintura registra um momento de violência. Quem a criou? O artista, o autor da imagem, ou a realidade que provocou o seu olhar sensível e crítico? Para compreendermos a necessidade do artista realizar essa obra, é importante conhecer o contexto histórico do momento que a obra Guernica foi criada. Porque compreender contextos históricos e políticos contribui para a reflexão sobre o papel da arte na sociedade. Vejam essas imagens da cidade de Guernica. De acordo com os relatos históricos, a cidade de Guernica, localizada em uma província no norte da Espanha, foi alvo de um teste de estratégia de guerra, motivado por acordos entre o general espanhol Francisco Franco e os oficiais nazistas. Outros motivos políticos também teriam influenciado a escolha dessa pequena cidade basca como alvo, resultando em cerca de 40% de sua população ferida ou morta durante os bombardeiros daquela tarde de 26 de abril de 1937. Pablo Picasso expressa o sentimento de horror àquele cenário de guerra em sua obra. A obra carrega uma forte crítica ao fascismo alemão e foi criada para a Exposição Internacional de Paris. Isso porque, na altura do ocorrido, Pablo Picasso estava vivendo na França. O artista já estava trabalhando em outra obra para expor no evento. Entretanto, o ataque a Guernica lhe afetou tanto que ele decidiu mudar de ideia. E assim surgiu uma das mais icônicas obras da história da arte mundial. Então, o que provocou seu olhar sensível e crítico, que o fez criar essa obra, foi a realidade da cidade de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola. Uma outra importante característica dessa obra está na escolha das cores. Picasso produziu uma obra monocromática, ao escolher tons de cinza, preto e branco. Lembra da nossa outra aula sobre monocromia e policromia? O que faz referência ao caráter documental das fotografias que o inspiraram na produção do painel. As fotografias que ele receberam, fotografias em preto e branco, e ele resolve fazer esse painel com essas tintas, nesses tons monocromáticos do cinza, preto e branco. E aí, pessoal, entenderam quem cria as imagens? E o que leva o artista a criar essas imagens? Esse assunto está na página 17 do primeiro capítulo, ok? Na nossa quinta aula, teremos uma atividade avaliativa. Essa atividade está valendo ponto para a primeira avaliação. Não deixe de fazer as atividades. Estou avaliando a participação e a resolução das atividades propostas. Então é isso, pessoal. Boa aula, porque aqui é Arte em Foco e foco na arte.